Você tem tocado em Jesus de forma diferente? Até hoje, existe algo na sua vida que você mudou porque você tocou de forma diferente nas vestes dele? Oi, pessoal, eu sou a Thaís e estamos aqui em mais um vídeo trazendo uma reflexão da palavra de Deus e hoje nós vamos falar um pouco da história da mulher do fluxo de sangue. E para não ficar somente em minhas palavras, nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas 8, do versículo 43 ao 48, que diz assim: E uma mulher tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue, e disse: Quem é que me tocou? Disse-lhe Jesus. E negando todos, disse Pedro, o que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizes: Quem é que te tocou? Quem é que me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou seja, saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele, Jesus, lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Mas nós vamos falar aqui de alguns pontos bem importantes. A mulher do fluxo de sangue, ela lutava há 12 anos contra uma doença. Ela gastou tempo, ela gastou dinheiro, ela gastou seus recursos e ela ia de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela não hesitou em procurá-lo, porque ela sabia que Jesus era a única esperança que ela tinha. Porque ela já gastara todo o seu dinheiro em 12 anos. Ela já fez tudo que podia fazer, que estava a seu alcance. Ela não sabia mais quais recursos ela poderia entrar, onde ela poderia entrar para curar, quais recursos ela poderia usar, porque ela já usou tudo. Não tinha mais nada para fazer. E a história da mulher samaritana, ela traz reflexões poderosas sobre nossas vidas. Porque ela procurava nos homens, os médicos, gastava todos os seus recursos e ela não encontrava, ela encontrou em quem? Em Cristo. Só que Jesus, naquele momento, eles estavam no meio de uma multidão, porque Jesus, por onde ele passava, ele era alguém que ele atraía as pessoas. Por quê? Porque as pessoas procuravam Jesus pelos milagres. Hoje é a mesma coisa. Se você vê alguém, uma multidão lá, falando, que tá acontecendo tal fenômeno, lógico que muitas pessoas vão, lógico que nós vamos. Pode perceber, a gente tá aqui em qualquer lugar na rua. Se você vê uma multidão, com certeza você vai querer ir atrás. Então, Jesus, ele era popular. Ele atraía muita gente, por quê? Por causa dos milagres e das maravilhas. Então, muitos buscavam a ele por isso. Então, naquele momento, Jesus estava ali naquela multidão e muita gente tocando, eu quero meu milagre, eu quero meu milagre. Aquela mulher, de forma humilde, porque ela era considerada impura por causa da doença dela, mas ela se arriscou. Então, ela deixou a sociedade falar, independente do que falaram, ela tomou uma atitude de fé. Então, ela tocou em Jesus e dele saiu virtude, ou seja, saiu poder. Ela tocou de uma forma tão intensa que Jesus, alguém me tocou diferente, alguma coisa aconteceu aqui, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então, quando a gente busca a Deus, quando a gente toca em Jesus diferente, dele sai poder e a nossa vitória vem. Então, naquele momento, Jesus, quem me tocou? Alguém me tocou diferente. E um dos discípulos falaram, mestre, mas peraí, tá todo mundo te tocando, como é que eu vou saber, como é que nós vamos saber? Lógico que a multidão está te tocando. Mas Jesus quis dizer o seguinte, essa pessoa me tocou de forma diferente. Essa pessoa me atraiu, eu quero conhecê-la, eu quero saber quem fez isso, o que aconteceu. E naquele momento, né, que é lá no versículo 47, ela fala com muito medo, foi eu, mestre. Eu te toquei com muito medo, com muito temor. Aquela mulher fala, e o que Jesus fala no versículo 48? Mulher, vai em paz, a tua fé te curou. Ou seja, ele se agradou naquele momento, porque assim, enquanto as pessoas estavam querendo Jesus só pelo que ele dá, aquela mulher, ela queria também o milagre dela, mas ela teve fé e ela falou, meu Senhor,
dentro dela ela falava: "Oh, meu Senhor, eu já gastei tudo, minha única esperança está em Ti". E isso acontece na nossa vida. Quando a gente toca em Jesus de forma diferente, dele sai poder e a nossa vida é transformada. Quando a gente busca a Deus não pelo que Ele tá, mas pelo que Ele é, a nossa vida ela é transformada, sabe? Jesus, Ele entra na nossa vida e Ele nos cura, Ele muda, Ele molda, Ele transforma, Ele faz tudo aquilo. E aquela mulher, ela entendia. Ela arriscou porque ela era uma mulher considerada impura. Ela sabia que ela não podia estar ali no meio da sociedade, mas ela não estava nem aí para sua doença. Ela queria uma resposta e ela sabia que essa resposta ela só encontraria em Jesus, ela só encontraria em Cristo. E na nossa vida é desse jeito. Por que que algumas pessoas a vida é transformada e outros não? Porque sabe tocar em Jesus. Mas tocar em Jesus não é só pelo que Ele dá, é pelo que Ele é. Então naquele momento ela falou: Jesus, eu quero a Tua presença, eu quero o Teu poder, eu quero, Pai. E a fé, ela é necessária para a vivência do milagre. Sabe, nem tudo é sobre dinheiro, sobre bênçãos, mas às vezes o milagre que às vezes a gente precisa é a nossa salvação, é a salvação da nossa família. E quando a gente toca em Jesus de forma diferente, acontece como essa mulher, sai virtude, sai poder. Ah, como eu vivi essa palavra, como eu vivi. Eu sempre gosto aqui nos meus vídeos de contar de algo que eu vivo, porque a palavra ela se torna viva e eficaz quando a gente vive ela. Não adianta eu pregar ou falar de algo que eu não vivo, eu falo de algo que eu vivo. Porque quando a gente fala de algo que vive com testemunho, essa palavra se torna viva e ela se torna alimento para muitas pessoas que estão buscando. E eu lembro de uma fase da minha vida que eu toquei em Jesus diferente, não para minha glória, mas para a glória de Cristo. Foi necessário ficar sem nada, sem amigos, sem várias outras coisas, desacreditada. Mas não é algo sobre materiais, sobre dinheiro, sobre isso e aquilo, sobre que Deus pode dar, mas é algo por dentro. A transformação daquela mulher começou por dentro, quando ela acreditou que Cristo poderia trazer a bênção dela, que era o milagre. Ela amou Jesus por dentro. Ela sabia que mesmo se Jesus não fizesse, ela estava ali naquele ato de fé. Ela foi corajosa, ela enfrentou. Às vezes a gente quer as bênçãos do Senhor, às vezes a gente quer que Deus faça algo por nós, mas o que a gente faz? Ela não ligou para as vozes. Ela, naquele momento, ela tocou em Jesus de forma diferente. Uma fase da minha vida tava assim. Eu não tava nem aí do que estavam dizendo de mim. Não estava nem aí pro que falavam, pro que dizia. Eu quis tocar Jesus diferente. Eu quis ir lá no meio da multidão, onde estava todo mundo tocando. Eu quero bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu também quero. Mas Jesus, antes da bênção, eu quero ser transformada por dentro. Eu quero uma mudança de dentro para fora. E foi isso que essa mulher fez. Ela tocou em Jesus e Jesus viu, saiu virtude. Por que que a multidão não foi alcançada e aquela mulher foi alcançada? Por quê? Porque o desejo do coração dela era tocar em Cristo. Não era pela bênção que ele dava, mas sim pelo que ele era. Então, quando confiamos plenamente no Senhor, a gente obtém a fé, coloca a fé nele, a gente alcança a mudança que a gente precisa nele. E ela precisava, tinha 12 anos lutando contra aquilo. E ela tocou de Jesus de forma diferente. Às vezes a gente vai estar no meio da multidão. A multidão quer bênção. Mas aquela mulher queria sentir o poder. É por isso que a vida de muitos não muda. Sabe por quê? Porque quer bênção, mas não quer poder. E eu falei assim, numa época da minha vida: Jesus, eu quero poder. Eu quero poder. Eu quero poder. Eu quero provar desse amor verdadeiro, que cura, que salva, que transforma, que nenhum homem, que nenhuma pessoa, que dinheiro, emprego, seja lá o que for, nenhuma dessas pessoas podem me dar. Quando aquela mulher pediu para provar do poder de Cristo, automaticamente ela foi curada. Quando a gente pede para Deus nos transformar, automaticamente a gente vive o poder que ele tem para nossa vida. E o poder, além de curar, ele vai trazer benefícios em outras áreas da nossa vida. Quem toca no manto procurando poder, ou seja, quem se entrega verdadeiramente a Cristo por causa dos benefícios, não vai ter. Ah, eu vou me entregar para Cristo porque ele tem bênção para me dar. Mas quem se entrega verdadeiramente a Cristo, olhando para a cruz, olhando para a salvação, olhando para um plano de vida maior,
esse sim alcança a vitória, porque além da cura, ele vai trazer benefícios em outras áreas da vida. Então, que eu e você possamos entender essa palavra, o verdadeiro significado de buscar a Deus, não pelas coisas que ele dá, mas pelo que ele é. Porque quando a gente toca em Jesus com fé, diferente, falando, Senhor, muda-me, transforma-me, a gente consegue alcançar poder. Amém? Que você fique com essa reflexão da palavra do Senhor. Compartilha, curta, comenta, entregue esse vídeo para os seus amigos para que mais vidas possam ser alcançadas através de uma palavra e que a gente venha entender esse verdadeiro poder de Cristo que nos cura, salva e transforma. Obrigada por você ter chegado até o final desse vídeo. Até mais e que Deus te abençoe.